Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Verusca de Paula e aqui eu ajudo professores a dominar a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência em sala de aula. E sabe qual é o tema de hoje? Meu aluno não quer fazer atividade adaptada. Gente, quais motivos podem existir para um aluno não querer fazer uma atividade adaptada? A gente sabe que todos os alunos têm direito a ter um currículo pensado para ele. Então, você, professor, vai dar sua aula, você pega uma atividade para o seu aluno, mas o seu aluno com deficiência em sala de aula, ele não consegue fazer essa mesma atividade. Então, você faz uma adaptação curricular. E é o que eu vou fazer aqui hoje. Eu trouxe uma atividade para vocês. Eu peguei essa atividade lá no site do Governo Estadual de Minas Gerais. Eles criaram um plano, chama Plano de Estudo Tutorado. Então, todos os alunos que estão no quarto ano fizeram essa atividade no ano passado. E essa atividade aqui é uma atividade português. Então, do quarto ano. Então, eu peguei essa atividade e vou fazer essa adaptação aqui junto com vocês. Como que eu faria essa adaptação? Não é uma regra. Não é assim, Verusca, é só assim que faz a adaptação curricular? Não, não é uma regra. Existem outras formas de fazer, existem vários jeitos de fazer. Eu vou mostrar um deles para vocês, como que eu faria essa adaptação. Para eu fazer a adaptação curricular, eu preciso conhecer o aluno, saber quem é ele. Eu não posso fazer uma adaptação geral, tipo assim, gente, vou pegar essa atividade aqui e vou fazer ela geral. Para qualquer aluno com deficiência, não vai servir, porque, por exemplo, imagina que eu pego essa atividade aqui e o meu aluno, ele é cego. Como que ele vai fazer essa atividade aqui se ele é cego? Ela não está nem em braille e geralmente alunos do quarto ano às vezes ainda nem aprenderam braille, então não tem jeito. Ele vai precisar de alguém que leia para ele, né? Vai precisar de outros recursos, recursos de voz, recursos tecnológicos. Talvez seja um aluno com baixa visão, eu vou precisar pegar essa atividade aqui e ampliar. E aí, cada aluno vai ter uma necessidade específica. Hoje eu vou falar daquele aluno que tem deficiência intelectual e não quer fazer atividade. Geralmente é isso que acontece quando o aluno tem deficiência intelectual e chega na adolescência. Gente, a adolescência é o ó. Em qualquer lugar do mundo, a adolescência é o ó. Eu mesmo tenho um filho adolescente, é maravilhoso ser mãe de adolescente, é uma bênção. Mas a gente sabe que vive com um monte de conflitos, né? Eu fui adolescente, você provavelmente que está me assistindo também já foi adolescente e sabe que vive alguns conflitos, né? Quer demonstrar que tem autonomia, mudar o cabelo. Então, quando o aluno é adolescente, o deficiente intelectual, quando ele chega na adolescência, ele passa pelos mesmos conflitos que uma pessoa sem deficiência passa. Só que quando ele chega lá, ele começa a ter um pouco mais de consciência do que ele sabe e do que ele não sabe. Quando ele é pequenininho, a mãe leva, a mãe busca, o professor dá uma atividade, pode ser uma atividade qualquer, diferente da turma, porque geralmente o aluno com deficiência intelectual, ele tem muitas dificuldades e uma delas são nas habilidades escolares, né? Desenvolver as tarefas escolares. Então, quando chega lá na escola, ele não dá conta de fazer atividade igual está todo mundo fazendo, para a turma toda. E se o professor não fizer uma atividade diferenciada, adaptada para ele, ele vai ficar perdido. Ele não vai aprender. Então, o professor precisa pensar algo para ele. E muitas vezes a gente fala, né? Usa muitos recursos, canta música, usa um dominó, um quebra-cabeça, usa um recurso diferente para esse aluno. Mas às vezes isso sempre funciona, isso é excelente, ótimo. Mas eu não estou falando desse aluno que aceita esse recurso, eu estou falando daquele aluno que, quando ele chega na adolescência, ele começa a ficar com vergonha de receber uma atividade diferente do outro aluno. Ele olha para o lado, vê que está todo mundo fazendo uma atividade de escrita, de uma produção de texto, de uma matemática, um cálculo, e ele está ali jogando o jogo da memória. Tá todo mundo concentrado numa tarefa e ele tá ali com uma pintura, uma massa de modelar, ele começa a falar assim, puxa vida, eu não sei mesmo não, eu devo ser muito burro mesmo, porque olha só, já me dá diferente, e começa a ficar com vergonha, porque, gente, adolescente, a deficiência é intelectual, não é uma deficiência hormonal, os hormônios estão ali, ó, futucando, a menina quer beijar na boca, o menino quer namorar,
estão ali com os hormônios à flor da pele, eles querem vivenciar experiências, né, de relacionamento, querem namorar, têm sonhos de se casar e querem parecer com o grupo. Já repararam, né? Os adolescentes, eles querem conviver com o grupo. Então, se um grupo usa chapéu, boné, eu falo pro meu menino que é boné de chapa reta. Ele fala, não, mãe, é boné de aba reta. Mas é uma chapa. Aí, se o aluno usa um boné, se um adolescente usa um boné, aquele grupo todo quer usar boné, porque eles querem ser parecidos, ele não quer ser diferente, ele quer se identificar com o grupo. E aí, quando o adolescente com deficiência intelectual começa a perceber que ele não está se identificando com esse grupo, que ele está sendo diferenciado desse grupo nas atividades, ele começa a não querer mais fazer as atividades. Talvez você já percebeu isso, eu não sei se você já passou por isso. Coloca aqui nos comentários se já aconteceu com você, alguma vez de você preparar uma atividade muito bacana para o seu aluno com deficiência intelectual e na hora que chega lá, por essa atividade, ter uma aparência diferente. Ou às vezes não é só uma aparência, é um formato mesmo, é um recurso diferente. Às vezes o professor está trabalhando matemática com dominó. Para a turma está fazendo cálculo lá, mas ele está com dominó. Isso é ótimo. Mas às vezes o aluno não aceita essa atividade. Por que eu falo da deficiência intelectual? Porque é muito mais comum isso com os alunos com deficiência intelectual. O aluno autista, muitas vezes ele não tem percepção do que o outro está percebendo em relação a ele. Então, isso não é muito comum com os alunos autistas. Não é muito comum com o aluno com deficiência múltipla, visual, porque realmente ali ele vai precisar mesmo de algo diferente para atender a necessidade. Mas o aluno com deficiência intelectual, eu não falo os graves, porque quando o aluno tem deficiência intelectual grave, muito severa, ele não tem essa capacidade de ter essa percepção de que isso tudo está acontecendo ali, que tem uma atividade diferenciada, uma adaptação diferente para ele. Mas quando ele é leve, às vezes até moderado, ele consegue perceber. E aí, o que eu vou fazer? Então, hoje eu trouxe essa atividade aqui para vocês, para mostrar para vocês o que você pode fazer quando o seu aluno perceber que a atividade dele é diferente. E como que você pode adaptar a atividade, mas fazê-la parecer mais próxima possível. Você já foi a algum lugar que você chega lá e todo mundo domina muito bem um assunto, tá todo mundo conversando sobre um assunto e você tá completamente boiando, não sabe nada? Não dá um mal-estar? Tipo assim, todo mundo sabe, menos eu. Poxa, por que todo mundo sabe? Porque eles são mais espertos, mais inteligentes? Por quê? Por quê? Então, o adolescente, ele pode ter isso assim, poxa, todo mundo sabe, menos eu. Então, tá todo mundo lendo um texto. Ele não sabe ler. E aí ele fala, poxa vida, por que eu não consigo ler? Assim, poxa, todo mundo tá fazendo atividade, menos eu. E aí, gente, o que acontece com o aluno na sala quando tá todo mundo fazendo atividade e ele não está fazendo? Geralmente, o que acontece? Ele vai, ó, aqui a gente chama de, fala assim, cair no capinado. Vazar. Sumir. Leão da montanha, saída pela esquerda. Olha, ele vai sair da sala, os relatos são muitos, menino que sai da sala, que fica vagando pelo pátio, ele começa a implicar com os outros colegas da sala, porque tem nada para fazer, ele vai implicar, ele mexe com um, mexe com o outro, às vezes nem não tá indo para implicar, mas como ele não tem muito bem desenvolvido essas habilidades sociais, às vezes ele pega a coisa de um e aí gera um conflito aqui. Então isso causa, gente, um tumulto dentro da sala e às vezes o professor, ele poderia, através de uma forma muito simples, resolver um problema que inicialmente é pequeno, mas que se não for solucionado ali na hora, pode virar um problema. Eu coloquei um fone de ouvido aqui para ver se melhora o áudio. Aí o aluno, ele está lá dentro da sala de aula, precisa fazer atividade, não quer fazer aquela que você adaptou, porque ela está muito diferente da que você propôs para a turma. Então, vamos lá ver como é que a gente poderia fazer essa atividade? Vou colocar aqui na mesa e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês a atividade do jeito que ela está, que eu encontrei ela lá no site da educação. Então você já sabe que ele tem deficiência intelectual. Ele, nesse caso, eu vou descrever um aluno aqui, porque você precisa conhecer o aluno. Então, eu não posso fazer uma atividade adaptada sem saber quem é esse aluno. Então, eu vou pensar em um aluno que eu já tive.
e vou falar baseado nas características dele. Então, ele é um aluno adolescente, ele já tem 14 anos, 14 não, na verdade ele tem 12 anos, porque a gente sabe que o aluno, ele entra no primeiro ano com 6 anos de idade. Só que acontece, quando o aluno ele tem deficiência, ele pode ficar um tempo a mais na educação. E aí, ele não entra no primeiro ano com 6 anos mais. Às vezes ele vai entrar com 7 anos. E às vezes até com 8, né? Pode ser que aconteça. E aí, quando ele vai para o primeiro ano, ele já está com um atraso ali, né? Em relação aos outros alunos. Então, os alunos, eles são menores e ele já é um pouco maior. E ele vai avançando. Então, quando ele chega lá no quarto ano, ele pode estar com mais ou menos 2 ou 3 anos de atraso. Ele pode estar lá com 11 ou 12 anos. Então, ele já é um adolescente. E já é maior do que a turma. Hoje em dia, a gente sabe que os meninos de 11, 12 anos já se sentem os próprios adolescentes. Eu mesmo tenho uma lá de 11 anos em casa que ela tem certeza, ela não sente não, ela tem certeza que ela é adolescente. Então, imagina que essa atividade aqui foi dada para todos os alunos. E esse meu aluno que tem 11 anos, ele não está alfabetizado ainda. Então, essa atividade aqui é para um aluno de 11 anos, que está no quarto ano, 11 ou 12 anos, que está no quarto ano e ainda não está alfabetizado. Será que um aluno que não está alfabetizado daria conta de fazer essa atividade do jeito que ela está? Será que ele conseguiria ler esse texto? Eu peguei um texto pronto, não fui eu que criei esse texto. Eu peguei um texto lá da internet, né? Então, será que o aluno daria conta de fazer esse texto do jeitinho que está nessa apresentação? Pode ser que sim. Pode ser que ele consiga fazer com apoio, né? Alguém lendo e ele só respondendo oralmente. Talvez ele consiga compreender. Mas nós vamos pensar aqui num aluno que não conseguiria fazer essa atividade do jeito que ela está sendo proposta aqui. Então, o que eu poderia fazer para esse aluno? Como que eu poderia adaptar essa mesma atividade sem modificar o formato? Vamos pensar que esse aluno não aceita uma atividade com formato diferente. Ele não aceita os colegas receberem uma folha toda escrita e ele receber uma folha com o desenho. Ele não aceita e aí você tem que pensar algo para fazer. Então, o que eu poderia fazer para que ele não recebesse essa folha tão diferente e pudesse aceitar essa atividade? Eu estou lembrando aqui, quando eu estudava na escola, tinha uma professora que fazia isso. Ela pegava a prova e cada prova, ela fazia tudo igual, mas ela mudava as questões de lugar. A gente achava que estava fazendo a mesma prova, mas era todas diferentes. Então, se alguém colasse, ia dar muito ruim, porque estava escrito coisas diferentes ali, porém o formato era igualzinho. Então, vamos pensar nessa professora que era super criativa, que ela modificava lá a prova, porém deixava o formato igual e ninguém desconfiava que ela estava fazendo a prova diferente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá vendo aqui, ó? Essa letra aqui é uma letra de imprensa. Se o aluno ele não está alfabetizado ainda, ele está lá no silábico ou pré-silábico, ele ainda não dá conta dessa letra aqui, ó, da letra cursiva ou da letra minúscula. Essa letra é uma letra complicada para ele. Ele gasta tanto tempo tentando descobrir que letra é essa, que quando ele consegue descobrir que letra é essa, ele já não sabe mais nem o que ele estava tentando descobrir na leitura. Então, a primeira adaptação que eu vou fazer, primeiro eu vou mostrar para vocês a folha todinha, a atividade todinha. E depois eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês como que ficou a adaptação final. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa daqui e depois eu mostro a final para vocês compararem o que eu fiz de diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar aqui, olha, na letra. A letra de imprensa, ela é melhor para o aluno com deficiência entender, principalmente aquele aluno com deficiência que ainda não está alfabetizado. Então, a primeira coisa é colocar uma letra de imprensa, certo? A segunda coisa que você pode fazer para ajudar, para adaptar essa atividade, é a leitura, é ler o texto para esse aluno. Bom, o aluno ele ainda não dá conta de ler, ainda mais um texto desse que é um texto bem complexo, olha. Segundo o Guinness, é um militar aposentado norte-americano, Greg, tem até palavras aqui, ó. O Greg, capaz de escrever em 64 línguas, e aí o texto vai falando, e fala também de um brasileiro de 50 anos,
que falava 135 idiomas, né, que ele escrevia autor de livros e tal. Então, é um texto bem complexo, o aluno tem direito a entender esse texto. Então, ele tem direito que alguém leia esse texto para ele. E aí, esse alguém pode ser um monitor de apoio, se não tiver um monitor de apoio, pode ser um colega que leia, que faça essa leitura para ele, ou o próprio professor lá na frente da sala. Então, é a leitura. Mas, quando ele for fazer a leitura desse texto, esse texto tá com muitas palavras, muitas palavras. Esse texto, ele pode ser, você pode fazer o que com esse texto? Você pode resumir esse texto. Por que você vai resumir? Você vai pegar as informações mais importantes do texto. Eu tenho uma aula que eu dei, depois você pode procurar aí no meu canal, que eu falo que o aluno com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, ele precisa dos comandos pontuais e ele precisa também de que as informações sejam mais objetivas, sejam dadas de forma mais clara. E aí, se você observar, esse texto aqui, ele não é nem um pouco objetivo, ele tem muitos detalhes. Tá vendo aqui, ó? 64 línguas, 14 delas com fluência, sendo que dessas línguas 11 são dialeto, e aqui tá vendo aqui há 50 anos. Então vamos ver aqui. Desse texto aqui, eu vou tentar tirar dele as informações mais importantes. Eu vou pegar aqui e vou deixar bem claro, né, resumir com o máximo de informações, mas informações mais significativas. As informações assim que são secundárias, você pode omitir nesse texto. E aí você vai ver, na hora que eu mostrar a atividade adaptada, você vai ver que eu resumi o texto, mas eu deixei as informações mais importantes aqui disponíveis para que, se ele ler o texto, ele vai, com aquele pequeno texto, ele vai conseguir entender a informação. Outra questão é que você pode destacar as partes mais importantes. Então tá aqui, olha. Então vamos lá, quais são as partes mais importantes? Tá aqui, ó. Eu vou destacar o nome da pessoa, né? Vou mostrar aqui, peraí. Aqui, ó. Eu vou destacar de quem que tá falando o texto tá falando aqui do Greg, então essa palavra eu coloco em destaque. Eu coloco em destaque também que ele fala aqui, olha, 64 línguas. Eu também, é importante eu falar do Carlos, que tem duas pessoas aqui, a outra pessoa é o Carlos, cadê o Carlos aqui? Tá aqui. E o Carlos, ele fala 130, já estudou, né? Não tá falando que ele fala não, mas falando que já estudou 135 idiomas. Então, as informações mais importantes aqui são essas. Então, essas palavras, quando você for fazer o texto lá, você pode usar essas mesmas palavras e destacadas, tá? Só com esse texto, olha o tanto de adaptação que você pode fazer só com esse texto aqui, só com essa parte aqui, para o seu aluno conseguir conseguir entender essa atividade. Gente, quando eu digo que é para o seu aluno que não quer fazer uma atividade diferente, na verdade eu estou dizendo que esse texto aqui ele serve para fazer adaptação para qualquer tipo de aluno. Mas hoje eu estou pensando naquele aluno que não quer uma atividade com um modelo diferente, com um formato diferente. Então, eu vou tentar fazer o mais próximo possível desse formato, para na hora que ele receber a folha, ele fazer igual eu quando eu estava lá estudando e achava que a professora estava dando a mesma prova para mim e para o meu colega. E eu não podia nem pensar em colar, porque ela tinha mudado as questões de lugar e estava tudo diferente. Mas olhando, parecia a mesma coisa. Então, vamos lembrar sempre dessa minha professora. E aí tá, então eu já fiz essa adaptação da parte inicial aqui do texto e agora eu vou passar para a segunda parte dessa adaptação aqui. Deixa eu subir um pouquinho essa folha aqui. Aqui tá pedindo para o aluno procure no dicionário e registre o significado da palavra poliglota. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui sobre dicionário, gente. Pesquisar no dicionário é importante demais, mas nesse momento eu estou precisando que o aluno entenda o texto. Então, o objetivo principal aqui não é pesquisar no dicionário, aprender a pesquisar no dicionário. Nesse momento aqui, eu quero que ele compreenda esse texto. Nesse momento, é mais importante que ele pense em aprender a procurar no dicionário a palavra poliglota ou entender o que significa poliglota. O que é mais importante nesse momento? O dicionário ou compreender essa palavra?
Então, vamos pensar aqui que ele ainda não está alfabetizado, certo? Se ele não está alfabetizado, ele ainda não sabe ler essa palavra aqui. Então, eu posso utilizar essa própria palavra aqui como uma estratégia para ajudá-lo na alfabetização. Então, vocês vão ver aqui depois, quando eu mostrar a atividade, que eu modifiquei essa parte aqui, essa primeira questão. Mas eu deixei bem parecido, que o aluno vai pensar, né, vai olhar e vai falar assim, ah, agora a professora está acreditando que eu consigo fazer, que ela está me dando igual de todo mundo. Essa atividade 3 aqui, olha, está falando aqui do objetivo da atividade, é descobrir qual é o objetivo desse texto, a finalidade do texto. Então, aqui aparecem vários verbos bem complexos para o aluno, né? Aparece aqui o verbo informar, entreter, divulgar e instruir. Nesse momento, a gente vai focar na compreensão do texto. Então, se você for utilizar todos esses verbos, você vai ter que gastar um tempo a mais explicando verbo por verbo, o que é entreter, né? Porque não são palavras do uso comum, né, do uso normal das pessoas com deficiência intelectual, porque eles apresentam um vocabulário mais restrito. Sempre eu falo que a gente tem que estar trabalhando para ampliar o vocabulário, e nesse momento agora a gente quer ampliar o vocabulário com essa palavra aqui, informar. Então ele vai entender que a palavra qual é o objetivo desse texto. Então a finalidade desse texto é informar. Então uma forma que eu faria essa adaptação curricular é que eu iria tirar esses verbos secundários aqui que a gente não está trabalhando no momento, né? Então tem 4 verbos aqui, que é informar. E esse é o verbo que realmente é a resposta correta, que é a finalidade do texto é informar. Mas o verbo entreter, divulgar e instruir não fazem parte da finalidade do texto, são alternativas. Então eu tiraria essas alternativas e colocaria outras alternativas com verbos mais simples, verbos que já sejam do cotidiano dele, como por exemplo, dormir, cantar e a outra que eu escrevi, qual que foi? 3 verbos lá. E deixaria só o verbo informar, que é o verbo que realmente está aqui no texto, que está relacionado com o texto. Isso é o que eu faria nessa atividade 2, mas pode ter outra forma de fazer. Aí vem aqui para essa parte aqui, ó, trecho sublinhado, tá vendo aqui? Se você perceber aqui nessa parte do final aqui, olha, nessas 2 questões aqui, tá pedindo o seguinte, olha. Tá falando do trecho sublinhado, né? Que tem um trecho sublinhado aqui em cima, olha. Só para conversar com a minha família, eu preciso de 5 línguas. Basco, espanhol, italiano, grego e português. Gente, de onde esse cara é, gente? Que tem tanta gente falando assim. Na minha família, para eu conversar, eu preciso só saber falar mineirês e português. Aqui. Então tá, olha. Ele tem o trecho sublinhado aqui. Esse trecho está falando ali, né? Ele dizendo em primeira pessoa. Mas a gente está falando de um aluno que tem deficiência intelectual. Ele ainda não chegou nessa etapa de entender o que é uma linguagem primeira pessoa, o eu, o ele, né? Não chegou nesse momento. Então aqui está pedindo para o aluno fazer uma atividade, ó, em primeira pessoa. Será que se eu explicar para ele, ele vai entender? Pode ser que sim, mas aí vai fugir do objetivo, que é ele entender o texto. Então, trabalhar nesse momento primeira pessoa não vai ser interessante para ele, porque ele pode ser que ele não, além dele não tá alfabetizado. Então, ele entender isso na primeira pessoa, no momento vai ser difícil. Claro que eu posso um dia trabalhar só isso, aí eu faria um recorte. No caso, se eu fosse trabalhar com aluno com deficiência intelectual aqui, eu faria um recorte só nessa atividade, só trabalhar em primeira pessoa. Aí eu montaria alguns jogos, né, faria uma roda de conversa, tudo sendo falado na primeira pessoa. Ok, mas aqui no momento o objetivo da atividade não é trabalhar isso aqui para o aluno que não está alfabetizado. Então ele precisa de outras competências aqui no momento para depois ele chegar aqui. E a mesma coisa está acontecendo aqui nessa questão 5 aqui também, olha. Está falando aqui, ó, de um discurso indireto, né? O catarinense Amaral, de 82 anos, já estudou
135 idiomas. Parabéns para eles. Então, esse aqui é um discurso indireto. Será que no momento é hora de eu estar trabalhando discurso direto, discurso indireto? Ou eu aproveito essas atividades aqui, esse espaço aqui, essa questão 4 e 5, para reforçar a compreensão desse texto? Então, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que ficou, como é que eu fiz a adaptação dessa parte aqui, tá? Essa atividade aqui. Então, vou pegar aqui a primeira parte. Tá aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Então, tá aqui a primeira parte, né? Eu mantive o mesmo texto. Tá vendo aqui? Qual é o poliglota que fala mais língua? Mantive o autor. Mas olha aqui, como que eu resumi o texto. Consegue ver? Olha, eu resumi o texto. Olha, eu coloquei as formações mais importantes. Tá vendo aqui, gente, que eu usei a mesma estrutura da outra atividade. Inclusive, eu só dei baixei lá e converti tudo de início já para a letra de imprensa, porque a letra de imprensa é mais fácil para o aluno. Coloquei na letra de imprensa. A segunda coisa que eu fiz foi fazer o resumo. Então, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê as palavrinhas? Empresta aqui. Só mostrar para vocês aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz é transformar em letra de imprensa. Vou colocar aqui. Que aí eu vou dando, vocês vendo aqui, dando ok. Tá vendo aqui? Transformei em letra de imprensa? Sim, ok. Primeira adaptação. Segunda que eu fiz foi na leitura, né? A gente fez a leitura para o aluno, fizemos essa adaptação para o aluno, lendo para ele. Ok. A terceira, que eu tinha falado que eu ia fazer, que era destacar. Olha aqui que eu fiz, olha. Olha que destacado. Eu destaquei o nome do Greg, destaquei quantas línguas o Greg fala, destaquei o Carlos e destaquei quantos idiomas o Carlos estudou, certo? Então, aqui tá destacado. Lembra que... e o resumo, né? Então, eu também fiz o resumo. Olha só, quantas adaptações curriculares eu fiz só fazendo isso aqui, gente. Só fazendo isso aqui. E não foi difícil. Foi só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, baixar da internet, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e selecionar tudo e transformar em caixa alta, certo? Agora, a segunda atividade, eu tinha falado que era sobre o dicionário. Então, ao invés de procurar no dicionário, eu pedi que o aluno procurasse essa palavra e circulasse, né? Procura essa palavra, onde que essa palavra está no texto. Então, ele tem que olhar aqui e encontrar as mesmas letras. Ele não está alfabetizado, então isso é um desafio para ele. Então, ele vai procurar aqui no texto e vai encontrar essa atividade, essa palavra bem aqui, poliglota. Porque quando eu falo de poliglota, aí eu já vou estar explicando para ele o que é poliglota e tal. Se o aluno, o interessante é que o aluno, que você coloque imagens, se ele não achar ruim. Peraí, deixa eu consertar aqui. O interessante é que você use imagens, né? Para que possa ilustrar melhor. Então, aqui nessa imagem, eu busquei lá da internet um homenzinho com vários, aqui tá preto e branco, ficaria mais bonito se fosse colorido, mas vou te falar, professor ter dinheiro para fazer impressão colorido, a gente tem, né, gente, mas a gente tem outras prioridades. Então, aqui estão vários países, ou seja, vou explicar para ele que falar vários idiomas são pessoas que falam línguas de países diferentes, ok, certo? A terceira atividade que eu fiz foi a questão do verbo. Lembra que eu falei do verbo? E olha aqui, ó. Então, ele tinha vários verbos complexos. Então, eu resumi para esse verbo aqui, que é o verbo mais importante nesse momento, que ele precisava entender que esse texto aqui, tá? O objetivo dele é informar. E aí, eu utilizei palavras do cotidiano dele, que eu não precisasse de tanta explicação, que é cantar, brincar, dormir. Serve para quê? Ah, esse daqui serve para informar, certo?
Na atividade 4, eu tinha falado que eu não iria focar no discurso direto e indireto. Eu iria focar, nesse momento, o entendimento do texto. Então, para ajudá-lo a entender o texto, ele vai marcar. A atividade lá era de marcar, não era? Então, aqui também é de marcar. O poliglota, ele fala muitas línguas? Não sabe falar? O que você acha? Então, dentro de tudo que nós estudamos até aqui, quem é o poliglota? O poliglota é aquele que fala muitas línguas. Ok. Tá vendo que a gente está seguindo o mesmo padrão que eu tinha combinado lá? É estrangeiro, Carlos é um nome brasileiro e tudo mais. E aí foi isso, gente, assim que ficou a minha atividade adaptada. O que vocês acharam? Eu vou deixar essa atividade aqui disponível para vocês podem baixar, pode utilizar com o seu aluno se essa atividade estiver dentro do nível de aprendizagem dele. Bom, essa é uma das formas que eu iria adaptar essa atividade. Poderia fazer essa mesma atividade de outra forma. Aliás, eu vou fazer essa atividade de outra forma. Eu vou adaptar essa mesma atividade com outro recurso, com dado, com jogo, com dominó, e depois eu trago aqui para vocês outras ideias, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu precisava explicar o passo a passo para vocês entenderem. E o meu objetivo aqui é que o professor domine a adaptação curricular. E a adaptação curricular não tem como ser uma coisa muito rasa, tem que ser um conhecimento mais profundo mesmo, né? Para que vocês possam dominar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui, tiveram paciência de me acompanhar nesse vídeo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Já deixe seu joinha, compartilha, para que outras pessoas possam também aprender a adaptar a atividade, tá? E eu já vou deixar a atividade aqui para vocês poderem utilizar na sala de aula, se couber aí dentro do seu planejamento. Grande beijo e até o próximo vídeo.